Terça-feira, 12 de junho, dia dos namorados aqui no Brasil, e um ótimo dia para você que nos acompanha. Eu, Rafael Algatti, vou te fazer companhia, claro, até às 10 horas da manhã. Fica aqui comigo porque hoje eu tenho muita coisa para te mostrar. E a madrugada foi movimentada no Rio de Janeiro. A polícia apreendeu fuzis e granada dentro de um barco, isso na Baía da Guanabara. E a suspeita é que criminosos iriam resgatar esse armamento que foi esquecido durante a fuga, após um confronto no Morro da Babilônia. Já uma reportagem completa desse caso. E se a higiene é ruim, eles aparecem. Rato é flagrado andando em hospital. Imagina isso. Foi lá em São Paulo e os pacientes denunciam as condições precárias do local. Daqui a pouco também, a reportagem completinha para você ver o susto aí que essa turma passou. E da periferia, a seleção brasileira de futebol. Um dos nomes mais falados nesse momento é dele, Gabriel Jesus. Nessa edição, hoje você conhece um pouco mais desse artilheiro da era Tite. E antes disso tudo, claro que eu quero prestar serviço para você que está aqui, me acompanhando. Vamos saber como fica o tempo lá na capital paulista? A imagem ao vivo é da Avenida Paulista. Nesse momento, 21 graus em São Paulo, a máxima prevista para hoje, 28. A expectativa é de um dia com sol e nuvens, tempo aberto. E durante a noite tem possibilidade de pancadas de chuva. E vamos saber também do trânsito por lá? As imagens são da Marginal Tietê e, de acordo com a CET, são 109 quilômetros de lentidão. Atenção aí para o rodízio de placas, hoje com os finais 3 e 4. O metrô, as linhas aí, lá tudo funciona normalmente. Segundo a CPTM, os trens também estão na normalidade. E do trânsito a gente corre para a internet, o que é notícia, o que é tendência no nosso portal R7. Então joga na tela para a gente poder comentar. A gente começa falando com o astro de Hollywood, bombando lá no Google. Robert De Niro faz críticas a Donald Trump durante premiação. A gente corre para o Facebook, saiba quem são os seguranças que protegeram Kim Jong-un. Esse encontro que tá dando o que falar, quer saber como que tá sendo essa chegada, essa permanência dele em Singapura? Corre para lá. E que tá crescendo no Facebook, ou seja, vai ser muito comentado. Quem é quem? Na foto de Merkel encarando Trump na cúpula do G7. Essa cúpula também deu um bafafá, o pessoal saiu bravo de lá com o Donald Trump. A gente desce para falar de ídolo pop. Integrante do One Direction, Liam Payne, anuncia carreira solo. E a gente fala também de outro cantor, Shawn Mendes, fica todo nervosinho no clipe de sua nova música. Já viu? Se não, corre pra lá que também tem tudo isso pra você. E a gente fecha com uma notícia que comentamos ontem, Por que os suicídios estão aumentando nos Estados Unidos? Tem tudo isso e muito mais para você lá no nosso portal R7. Corre, comenta, compartilha com os amigos, enfim, com a família toda. Antes de ir pro intervalo, claro que eu quero pedir a sua participação durante o nosso jornal. Eu tô pedindo vídeo a semana toda, então manda o seu vídeo, fala de onde você é e também o que pretende acompanhar aqui durante o nosso jornal. Manda pro número, que já tá na sua tela. O DDD é 16, o telefone é 997627961. Manda o recado que eu tô esperando, não vai esquecer. Pega o celular e já manda esse vídeo pra gente. Eu faço um rápido intervalo, o Alerta Brasil só tá começando. Não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta. Nós já estamos de volta e acerta o seu relógio, agora 9 horas e 6 minutos. E a polícia apreendeu fuzis e granadas dentro de um barco na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. A suspeita é de que 3 homens estavam pegando as armas que foram deixadas para trás durante a fuga de criminosos, isso durante um confronto no Morro da Babilônia. 5 fuzis com pentes carregados, 3 pistolas, 6 granadas, várias munições e 4 uniformes camuflados de uso exclusivo do Exército. A polícia apreendeu o material depois de receber a informação que traficantes do Complexo da Maré, na Zona Norte, iriam resgatar pelo mar todo o equipamento deixado para trás durante um confronto no Morro da Babilônia, na Zona Sul, no último fim de semana. Eles estavam na invasão até porque eles conseguiram achar esse armamento dentro da mata e à noite. Então, só estando no momento no qual esse armamento foi escondido que eles poderiam ter achado esse armamento. 3 suspeitos que estavam no barco com as armas foram presos em flagrante. Eles têm passagem pela polícia e serão indiciados por associação ao tráfico e porte ilegal de armas. Segundo o delegado, os traficantes do Complexo da Maré deram apoio na guerra entre facções que aconteceu nos morros Chapéu Mangueira e Babilônia. 7 deles morreram nos confrontos. Por causa do tiroteio, pela primeira vez em mais de 100 anos, o bondinho do Pão de Açúcar teve que parar.
e deixou turistas assustados. Você fica preso na sua casa. Acho que hoje em dia o Rio de Janeiro, infelizmente, não tem mais lugar seguro. Um episódio para se lamentar. E ainda no Rio de Janeiro, a polícia investiga o caso do juiz que atirou contra o vizinho. O disparo aconteceu depois de vários insultos e também xingamentos. Uma grade de ferro salvou a vida do vizinho do juiz. Veja agora os detalhes nessa reportagem. Tu tá me filmando porque tu é bandido, tu é safado. A voz que parece alterada é do juiz Jorge Jansen, da 15ª Vara Civil. Tu tá tocando a minha campainha de madrugada, tu é safado. O vídeo foi gravado pelo vizinho, o médico osteopata Pedro Augusto, no prédio de frente para a praia de Copacabana, na zona sul do Rio. O magistrado está na sacada dos fundos do 5º andar. E depois da sequência de insultos... Tá me ameaçando? Então tome bala. A grade protegeu do tiro o osteopata. Eu caí dentro da banheira, porque assim, o estampido foi muito forte. É muito alto o som, sabe? Após o disparo, o juiz manteve as ofensas. Cachorro, safado, sem vergonha. Tu não conhece esse maluco aqui. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo, embora a vítima entenda que houve tentativa de homicídio. Já a defesa do juiz Jorge Jansen Novelli acusa o osteopata de omitir da gravação as graves ameaças que ele teria feito ao magistrado e atribui a Pedro um histórico de condutas antissociais no prédio, que inclui até mesmo a invasão de um apartamento de um outro morador. O juiz sequer foi levado para a delegacia e está afastado das atividades por motivo de saúde. Segundo o Tribunal de Justiça, o processo corre em sigilo. Pedro conta que nunca teve problema com o juiz e preferiu mudar de endereço. Eu não consigo sair da rua. Eu não saio hoje da rua. Eu não tenho coragem de sair da rua. Eu fico muito emocionado só de falar. Bom, eu não conheço o juiz, muito menos o médico. Agora, realmente, a polícia precisa investigar para entender o que aconteceu. Perceber que um magistrado pega uma arma e faz um disparo como esse que você viu aí durante a reportagem é realmente assustador. Eu não sei qual era a convivência ali, como eles lidavam um com o outro dentro desse condomínio, mas é assustador saber que um juiz pega uma arma e faz um disparo tão próximo como esse que você acompanhou comigo. Por sorte, esse médico não foi atingido, tinha uma grade ali na sacada do apartamento próximo da lavanderia e por isso o pior não aconteceu. Agora, realmente, alguém conhece as leis ali tão de perto como esse magistrado, chegar num ato extremo como esse daí, realmente horrível. Claro que a investigação continua para saber realmente o que ocorreu ali nos corredores desse condomínio, se os dois brigavam ou não. A gente vê parte do vídeo aí no momento em que o disparo foi feito, em que os xingamentos são realizados. Cena lamentável demais. Cena triste aí, um condomínio lá no Rio de Janeiro. Bom, e a polícia apreendeu um carro que pode ter ligação com o desaparecimento de uma menina de 12 anos, isso no interior de São Paulo. Ela foi vista pela última vez na sexta-feira, andando de patins perto de um ginásio. A cidadezinha no interior de São Paulo acompanha de perto o drama da família de Vitória. A gente fica em estado de choque, a gente chora, a gente se preocupa. Guardas civis usaram cães farejadores para fazer buscas na região onde Vitória desapareceu. O cachorro sinalizou que a menina passou por esta mata. O local fica a 500 metros de onde ela foi vista pela última vez em Araçariguama. O cão indicou a presença de odor da vítima em alguns pontos, porém a gente não sabe o prazo que está ali. Desesperados, os pais também buscam por pistas. Não durmo, a gente procura, vasculha em todos os lugares, lugares desertos, lugares de mata, bairros afastados, a gente já foi em tudo e não acha. Estas são as últimas imagens de Vitória antes de desaparecer. A menina de 12 anos saiu para andar de patins na tarde de sexta-feira e não voltou mais para casa. A última vez que foi vista estava em frente a este ginásio. À medida que o tempo vai passando, as dores vão se multiplicando, mas na mesma proporção que isso acontece, vem também calor humano, muito carinho, muita gente ajudando. 4 crianças que brincavam perto de onde Vitória andava de patins disseram aos policiais que viram um carro preto se aproximando da menina e que ela teria inclusive conversado com o motorista. A polícia apreendeu hoje um veículo preto de um homem que trabalha aqui próximo do local onde Vitória desapareceu.
O suspeito, que é conhecido da família, tem passagens por crime sexual. Ele se apresentou à polícia e negou o envolvimento no sumiço da menina. O carro dele vai passar por perícia esta noite. Bom, agora uma última atualização desse caso. Durante a noite, agentes da Polícia Técnica fizeram um verdadeiro pente fino em busca de qualquer indício que aponte se a Vitória Gabriele entrou ou não no carro, que seria do primo do pai dela, que já foi condenado, como você viu aí, por estupro em 2011. Lamentável. Os pais da Vitória estão, claro, acompanhando o trabalho dos policiais e prestaram novos depoimentos. O laudo deve sair ainda na manhã de hoje. E no sul do país, 6 policiais foram presos, suspeitos de atuarem em parceria com integrantes de uma das mais violentas facções da região. Olha só essa reportagem. Foram apreendidos R$180 mil, 10 armas, 113 celulares e mais 400 porções de substâncias entorpecentes. Nesta segunda-feira, foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão da Operação Xerrim. Há quase um ano, o Ministério Público investiga esquema criminoso que atua com o apoio de servidores da segurança pública. 5 civis foram presos, suspeitos de envolvimento em uma das facções mais violentas do Rio Grande do Sul. Além dos civis, 10 policiais militares foram presos, 9 em atividade e 1 oficial da reserva remunerada. De acordo com o Ministério Público, eles são suspeitos de formação criminosa e envolvimento com os outros indivíduos detidos. A investigação aponta um suposto auxílio que os militares prestavam para esse grupo criminoso. A promotoria alega que existem indícios e provas que permitem as prisões temporárias, mas os nomes dos presos não foram divulgados para não prejudicar a investigação. A suspeita é que os envolvidos façam parte de esquema que atua no tráfico de drogas, armas e também em suposta lavagem de dinheiro. Agentes do Ministério Público vão prosseguir com a investigação. O material coletado vai ser analisado para comprovar as hipóteses levantadas pela promotoria. Entre os policiais militares presos, há soldados, sargentos e um tenente. Eles devem responder os crimes na Justiça Militar e podem perder os cargos de acordo com os crimes praticados e os resultados dos julgamentos. E agora, olha só essa história. Um rato foi flagrado andando dentro do hospital na zona norte de São Paulo. Além da higiene, os pacientes denunciam as condições de atendimento. Falta material até para cirurgias. Acompanhe na reportagem. As imagens foram gravadas por um paciente dentro do hospital. Quando o rato apareceu, a confusão foi geral. O vídeo foi gravado no setor administrativo do hospital. De acordo com pacientes e profissionais que trabalham aqui, os problemas de higiene não são os únicos lá dentro. Em frente ao hospital, o pessoal do Conselho Gestor denuncia a falta de condições adequadas para o atendimento à população. Segundo eles, o hospital tem muitas deficiências. Corredores cheios, macas espalhadas para todos os locais, poucos médicos, onde já se viu um auxiliar de enfermagem atender a 44 pacientes de uma vez só, sendo que o protocolo são 12. Na porta do hospital, pacientes também confirmam a situação. Dona Janete levou um tombo e sofreu várias fraturas no braço. A necessidade é de cirurgia, mas a resposta foi que falta material. Me deram 90 dias com dor, com o osso todo dilacerado, com pedaços fora do lugar. Não tem cabimento eu ficar esperando 90 dias com dor, entuchando o remédio e não ter, porque vai por placa, né? Não tem material para fazer a cirurgia. 90 dias com dor, imagina só, se coloca aí no lugar. Bom, a Secretaria de Saúde do Estado disse que o Hospital do Mandaqui tem serviço de limpeza diário e ações periódicas de combate a insetos e animais. Disse ainda que o episódio envolvendo um rato aconteceu no setor de recursos humanos, não havendo contato com os pacientes. Ninguém segura rato não, gente. Se ele quiser passear pelo hospital, isso pode acontecer. Dá para fazer um traço ali de onde ele veio, por onde ele se saiu de sala de paciente, sala de médico. Pelo amor de Deus, que você está vendo aí na imagem, ó, o rato aqui no canto e o funcionário batendo para ver se consegue tirar o animal de lá, acabou sendo morto e depois retirado. Mas vai saber já por onde passou. Tem gente internada, ficando aí recebendo medicamento e o ratinho lá, ó, circulando pelo hospital. Não dá para acreditar. E a denúncia não é só de rato, não. O pessoal falou que está faltando até produto para cirurgia, o que é utilizado, os utensílios ali que a equipe médica realmente precisa no dia a dia.
A Secretaria de Saúde, como você viu na resposta, está dizendo que nega as acusações, que tudo acontece da melhor forma possível, mas aí do outro lado os pacientes, contando uma história bem diferente. Rato no hospital? Brincadeira de péssimo gosto. Agora você vai ver imagens exclusivas de um arrastão. Isso foi um restaurante na Grande São Paulo. Dá só uma olhada. Os criminosos já entram no restaurante pegando os celulares que estão sobre as mesas. O único deles que está armado fica na porta. Este rapaz, no canto direito da tela, resiste a entregar o que tem e é agredido. Um dos assaltantes o segura pelo colarinho e empurra. Só para depois de pegar o celular no bolso dele. Eles obrigam os clientes a irem para os fundos da loja. Outra câmera do lado de fora do restaurante mostra os criminosos fugindo a pé. O crime aconteceu nesta rua da Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo. Uma área cheia de bares que deve receber uma verdadeira multidão durante a Copa. O receio dos comerciantes é de que eles fiquem mais vulneráveis nesta época. Nos últimos 15 dias, foram pelo menos 3 arrastões em bares da região. Os restaurantes ficam a menos de 4 quilômetros de distância, uns dos outros. Seria possível passar por todos eles em menos de 20 minutos. E os casos têm semelhanças. Aconteceram em terças-feiras e os criminosos estavam sempre em 3. A Sociedade de Amigos da Vila Madalena já demonstrou preocupação com a violência e cobrou providências para que casos como este não se tornem comuns na região. Durante a fuga, um dos criminosos deixou cair munição, que foi encaminhada para a perícia e pode servir de pista para localizar os ladrões. Que violência com essas vítimas. E um dos chefes de uma facção criminosa do Rio Grande do Sul conseguiu o benefício da prisão domiciliar e aproveitou para fugir. Segundo a polícia, ele foi condenado a 33 anos de prisão e teria mais 12 para cumprir. Agora conseguiu fugir, vai ter muito mais tempo em cana. Olha só. O preso saiu pela porta principal da cadeia pública de Porto Alegre numa caminhonete importada e escoltado pela própria facção. André da Silva Dutra, de 43 anos, cumpria pena por tráfico de drogas e por 13 homicídios. Meia hora depois de sair da cadeia, beneficiado pela prisão domiciliar, André já era considerado foragido. Ele arrancou a tornozeleira eletrônica e não foi mais visto. A juíza que concedeu a prisão domiciliar diz que André já alcançou o prazo para benefício de progressão de regime num dos processos. Nos outros, ele conseguiu alvará de soltura. E existem vários laudos demonstrando o estado de saúde do preso. Daí, segundo ela, a necessidade de prisão domiciliar. Por uma rede social, o secretário de Segurança Pública, César Schirmer, afirmou: esta absurda decisão é também reflexo de uma legislação penal permissiva, inadequada e arcaica. No Rio Grande do Sul, 2.300 presos usam tornozeleira eletrônica, a maioria instalada este ano. E de cada 10 presos que saem com tornozeleira, pelo menos 2 dão um jeitinho de se livrar do monitoramento. Tem 3 situações que colocam o preso da tornozeleira na condição de foragido, que é o rompimento da tornozeleira, a descarga total, né, ou seja, ele não carrega, e o bloqueio intencional, ou seja, ele bota um papel alumínio ali e bloqueia. Tá? E o preso que faz isso, de regra, ele não vem aqui se justificar. Ele fica foragido e depois ele é apanhado ou pela fuga ou cometendo um novo crime. Tá aí, não vai voltar nunca. A juíza Sonali da Cruz, que concedeu a prisão domiciliar, disse por telefone que a decisão dela segue o que manda a lei. Dificilmente, como você viu aí agora no final da reportagem, o bandido vai voltar para falar: eu acabei retirando a minha tornozeleira e agora estou de volta, dá para colocar outra? Nós mostramos um caso muito curioso no final da semana passada de um homem que também foi beneficiado e ia cumprir prisão domiciliar, só que ele também, muito espertinho, tirou a tornozeleira ali e acabou colocando no galo que tinha em casa. E aí a polícia, claro, recebeu uma denúncia, chegou até lá e percebeu que o pobre do animalzinho é que estava sendo monitorado ali pela equipe responsável para saber onde os presos estão, por onde circularam, e o rapaz, tinha saído para aproveitar, tinha ido para farra. Você viu aí também uma declaração muito forte dizendo que o resultado aí, a gente chega até esse ponto porque a lei é muito permissiva. A juíza se defende dizendo que fez o que manda a lei. Agora fica aí, será que vai conseguir achar esse rapaz mais uma vez? Será que ele vai se integrar? Fica a dúvida. E uma mulher foi obrigada a passar pela laqueadura depois que foi presa, suspeita de tráfico de drogas. A decisão do juiz era de primeira instância, ou seja, cabia recurso, mas mesmo assim foi cumprida. O procedimento é irreversível e, claro, muito polêmico.
A laqueadura é um procedimento médico de esterilização da mulher, delicado, irreversível, controverso. Laqueadura é mutilação. Quando você pega um órgão saudável que está funcionante e você faz um corte nele, você mutilou. O pedido de um promotor e a decisão de um juiz viraram motivo de discussão nos tribunais. Ainda cabia recurso, mas a primeira decisão foi cumprida. Não era possível que uma decisão de primeira instância fosse executada sem antes haver uma decisão do Tribunal de Justiça em São Paulo. Decisão judicial só vale quando transita em julgado. Polêmica em Mococa, cidade do interior, a 265 quilômetros da capital paulista. Uma mulher pobre, moradora de rua e com filhos, diz ter sido esterilizada à força depois que foi presa por tráfico de drogas. O promotor da cidade propôs ações para que, no caso dela, o procedimento fosse obrigatório. Nenhuma audiência foi realizada. O juiz também não nomeou um defensor. E o resultado é que a laqueadura foi feita. No processo, a mulher é descrita como dependente química de álcool e drogas. A Prefeitura de Mococa recorreu da decisão. No Tribunal de Justiça de São Paulo, o recurso foi julgado e a decisão foi favorável à mulher que tem o nome preservado. Mas agora é tarde. O curioso é que a ginecologista me explica que o procedimento para ter o direito de fazer a cirurgia não é simples. É preciso que a mulher e o parceiro estejam de acordo, que ela tenha mais de 25 anos, 2 filhos ao menos, além de receber orientações médicas e psicológicas. A equipe médica e o hospital onde foi feita a laqueadura podem ser processados. A gente tem que entender que é uma ordem judicial, portanto, tem que ser cumprida, né? E ninguém é obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal. E a questão da esterilização é muito, muito, muito delicada para a mulher. Na cidade de Mococa, tentamos sem sucesso contato com o promotor e com o juiz. O professor de direito diz que os dois também devem ser responsabilizados. Um exemplo para que laqueaduras feitas à força não voltem a acontecer. Nós corremos o risco de sair mutilando, assim como o Hitler fez. É um caso que chama muito, mas realmente muita atenção. Até porque uma laqueadura é um procedimento irreversível. Essa mulher foi presa aí por tráfico de drogas, tinha já outros filhos. Não dá para ficar colocando realmente criança no mundo e ficar jogando para vai saber quem vai criar esse menino ou essa menina. Mas se é uma decisão como essa, que ainda pode ter um recurso e a decisão ser alterada, não dá para levar a presa para fazer uma laqueadura, ela não concordou e essa decisão poderia mudar. É muito sério isso daí. É uma linha muito tênue e é por isso essa discussão toda aí nos tribunais. Ela agora não pode ter mais nenhum filho, nem caso queira, mude de vida. O resultado é esse. E como disse aí no final da reportagem durante a entrevista, não dá para ficar mutilando as pessoas e depois se arrepender. É algo irreversível. E uma família viveu momentos de angústia durante o resgate da filha em São Sebastião, isso a 26 quilômetros do Distrito Federal. A menina de 2 anos caiu num buraco estreito de 5 metros de profundidade. Agora, o buraco está isolado e protegido para evitar novos acidentes. Foram momentos dramáticos para resgatar a menina de 2 anos. O bombeiro desce com a ajuda de uma corda, segurado pelas pernas. Fecha o olho, titia, vai. O bombeiro é rápido, consegue sair em poucos minutos. Pode puxar? Pode puxar, já. Vai, guarnição. Puxa o guarnição. Guarnição. Boa. Agora espera, prende aí. Segura aqui. Olha. A reação da criança preocupou quem cuidava do salvamento. Ela chorava e ficava em silêncio, né? Isso ali intermitente, oscilando entre o choro e o silêncio, mas quando se amparava ela psicologicamente, ela tranquilizava. Tudo aconteceu depois que pai e filha pararam no local para olhar a paisagem. A criança correu pelo terreno e caiu. O buraco fica aqui em São Sebastião, cidade a 20 quilômetros de Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi aberto para fazer a fundação de uma casa. O problema é que aqui no local não existe nenhuma sinalização alertando sobre o perigo. O buraco é esse aqui, ó. Tem 5 metros de profundidade por 40 centímetros de diâmetro. Uma situação dessa, que está totalmente ali apresentando um risco, como foi o caso ali a uma criança, deve ser tomado todas as medidas preventivas. No caso agora, como a gente pode ver ali, um cercamento.
Mais um trabalho excelente dos bombeiros. Eu vou pedir para o pessoal mais uma vez colocar a imagem desse resgate, um trabalho aí muito delicado feito pela equipe e que mostra aí que eles tiveram que ter muita paciência. Ontem eu acompanhei esse caso, estava lendo aí sobre ele na internet e os bombeiros, para você que está em casa ter uma noção, eles tiveram que entrar em contato com toda a corporação para verificar quem era o bombeiro mais magrinho para conseguir passar por ali, porque esse agente não conseguiu nem colocar equipamento para proteger a própria pele, porque era um buraco muito estreito. Aí acharam um agente que pesa aí, esse que conseguiu descer, mesmo segurado pelos outros bombeiros, ele pesa 66 quilos e por isso conseguiu chegar até um ponto razoável para segurar as mãos aí dessa menininha, dessa criança e depois conseguiu levá-la de volta aí para os pais. Um susto gigantesco, um buraco grande aí de 5 metros, mas agora ela já está em casa, recuperada aí do susto e os pais aí fiquem atentos, porque não dá para ficar bobeando não. E as leis ficaram mais duras, mas nas ruas os motoristas bêbados matam inocentes que vão cruzando pelo caminho. Em São Paulo, 3 famílias em diferentes pontos da cidade perderam jovens e crianças. Isso na violência do trânsito nos últimos 2 dias. O motorista que atropelou a jovem de 18 anos foi preso em flagrante, indiciado por homicídio doloso. O vigilante Fernando Santos de Almeida contou à polícia que havia bebido antes de dirigir. Foi feito o exame de bafômetro, constatou que ele havia ingerido bebida alcoólica e depois, agora no interrogatório dele, ele disse ter tomado uma certa quantidade de cerveja em um forró em que ele estava durante a noite. Carolina Karlek foi atingida pelo carro a caminho do trabalho. Ela estava com o irmão. Lucas ainda conteve o motorista que, segundo ele, tentou fugir do local. Ele imediatamente entrou no carro, deu partida no veículo e tentou fugir. Só que eu tive a iniciativa de literalmente lutar com ele e tirei a chave do contato. O atropelamento desta rua tem características parecidas com outros 2 casos ocorridos horas antes em São Paulo. Esses motoristas provocaram acidentes com mortes e, segundo a polícia, também dirigiam alcoolizados. Na Zona Sul, Alexandre Caetano de Araújo, que dirigia este carro, atropelou o estudante Luiz Carlos Melo da Silva. O adolescente de 15 anos morreu na hora. Já o motorista só foi localizado porque uma testemunha seguiu o carro e passou os dados para a polícia. Alexandre teve a prisão preventiva decretada. Meu neto não viveu nada. Ele só queria ser feliz. Na sua infância, na sua adolescência, e simplesmente queria dar uma volta de bike. Por quê? Porque ele trabalhou o dia todo com o papai dele. Dos 6 ocupantes desse carro completamente destruído, 4 morreram também nesse domingo. A polícia encontrou latas de cerveja dentro do veículo. Só no ano passado, o Detran de São Paulo aplicou mais de 43 mil multas envolvendo embriaguez ao volante no estado. Nesse número não entram as estatísticas da Polícia Rodoviária Federal. Casos que não são difíceis de serem encontrados. Nessa imagem, o homem toma uísque no balcão da padaria logo de manhã. Ele sai com o copo cheio para a rua e continua a beber. Depois, entra no carro e dirige pelas ruas da Zona Norte de São Paulo. Esse grupo toma uma cerveja enquanto come. O garçom serve mais. Em seguida, o homem sai com o carro sem temer uma blitz pelo caminho. Nesse outro flagrante, os amigos tomam caipirinha em um restaurante na rodovia Regis Bittencourt. Depois de muitos goles, o motorista de sandália, outra infração de trânsito, vai para a direção e sai pela estrada, sem se lembrar de ligar os faróis por segurança, como determina a lei. É muita irresponsabilidade, principalmente com a vida de outras pessoas. Esse motorista, ele é muito inconsequente. Não dá pra gente ficar bebendo da maneira que quer, o horário que quer e depois pegar no volante. Isso é proibido por lei, porque é tão difícil assim para o brasileiro conseguir assimilar isso. Eu acho que a questão aí é que todo mundo acredita que isso acontece com o outro. Que não, eu bebo, mas é só um pouquinho, não vai ter nenhum problema. Tem ainda gente dizendo que dirige até melhor quando consome bebida alcoólica. Para de se enganar, meu amigo, porque o resultado é trágico para muitas outras famílias. Nós mostramos aqui que o resultado de um acidente quando tem alguém embriagado sempre é ruim para quem não estava embriagado. É uma vítima que ele encontra no meio do caminho, um adolescente, não importa quem seja. Nesse caso aí, nós vimos um adolescente onde a mulher foi bem clara ali. O meu neto acabou vivendo quase nada. Foi muito sofrido. E agora fica esse espaço aí no coração e que não vai ser preenchido nunca mais. Enquanto, vai lá, paga a fiança e vai embora para casa, daqui 2, 3 meses está bebendo. Mais uma vez e repetindo o mesmo erro.
Nós vamos mostrar agora o trabalho de pessoas que resgatam animais silvestres. Muitas vezes eles são vítimas de atropelamentos ou então de caçadores ilegais. Mas após um longo trabalho de recuperação, alguns ainda conseguem voltar para a natureza. Foi num quartinho escuro que este lobo encontrou abrigo. Tentava se esconder em uma prateleira. Com cuidado, foi retirado da casa e levado para atendimento. O resgate agora foi numa rodovia no interior paulista. A onça parda ferida ficou caída entre as pistas. Com o apoio dos bombeiros, o animal foi sedado. Recebeu os primeiros atendimentos ali mesmo e em seguida foi preparado para o transporte. Este foi na mata. Outra onça parda encontrada pela equipe. O animal estava preso em uma armadilha montada com cabos de aço que causaram cortes e perfurações no corpo do animal. Aves, macacos e diversos outros animais também são vítimas de caçadores ou de incidentes em áreas urbanas e são resgatados todos os dias. O destino de parte deles é esta propriedade. A sede da Associação Mata Ciliar fica em Jundiaí e cuida de quase 800 animais. A maioria aves, que sofrem com o tráfico e com o comércio clandestino de animais silvestres. Na chegada, todos os animais passam aqui por essa sala, onde recebem um primeiro atendimento e, em seguida, onde é feita uma análise clínica das condições de cada um. Só que nem sempre o prognóstico é dos melhores. Para a maioria, não há uma previsão de tempo para tratamento. E nem sempre há certeza de que os bichinhos retornarão à natureza. Depois que ele perde uma pata, ele está, de certa forma, entre aspas, aí, condenado a ficar em cativeiro, porque ele jamais vai ter condição de se manter sozinho, tá? De fugir de um predador, por exemplo. O processo de retorno ao meio ambiente é lento e cuidadoso. Nesses recintos, os animais passam pelos últimos testes físicos e experiências de caça. Só então são considerados prontos para a soltura, cada um em sua região de origem. O currupião, por exemplo, ave exótica que atrai os traficantes, mas que somente pode ser solta nas regiões norte ou nordeste do Brasil. O mesmo acontece com o cardeal do sul. Acompanhamos os últimos preparativos para a soltura de um gambá e de 2 gaviões. Eles prontos para voltar para o meio ambiente, a gente faz parte assim da testemunha, né? Testemunhar o sucesso deles e é gratificante para a gente, né? É o ponto final de um trabalho longo e generoso. Apesar de poucas histórias terminarem bem dessa forma, devolver vida à natureza é o capítulo mais gratificante. É uma satisfação enorme. Fiquei muito emocionada porque você poder acompanhar um animal que chegou mal, debilitado e agora pode viver por si só é o que a gente quer, né? Preservar vidas, preservar a natureza. E é o fim dos cabelos brancos sem uso de tintura. Shampoo e condicionador Francisco Alves irão trazer a cor natural dos seus cabelos. O shampoo e o condicionador Francisco Alves irão suprir o seu tinteiro biológico, sem uso de tintura. Vale lembrar que não é tintura. Se seus cabelos são loiros, eles voltarão a ser loiros. Se seus cabelos forem pretos, voltarão a ser pretos. E é um produto de resultado gradativo. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. Dá só uma olhada no que eu tô falando. Cabelos brancos? Nunca mais! Você arranca este ou aquele, mas a raiz branca está lá. E você acha que precisa recorrer a tinturas químicas? Esqueça isso! O shampoo e condicionador escurecedor Francisco Alves vai trazer a cor natural de volta ao seu cabelo. Não é mágica, não é tintura. Quando o tinteiro natural enfraquece, o cabelo branco aparece e você envelhece. Usando o nosso shampoo e condicionador escurecedor, você traz de volta a cor natural do seu cabelo.
Ligue agora e peça o seu tratamento. 11 5585 4000. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. E agora eu vou fazer um rápido intervalo. Já mandou o seu WhatsApp pra gente? Encaminha que eu tô aqui esperando. Manda o seu vídeo, fala de onde você é, de onde está nos acompanhando e o que pretende ver aqui na nossa edição. O telefone já tá aí na tela, tenho certeza que o celular já tá na mão. Só faz e manda aqui pra gente que eu quero muito ver o seu vídeo e colocar aqui durante o nosso jornal. Eu faço um rápido intervalo e daqui a pouco o Alerta Brasil tá de volta. O Alerta Brasil já está de volta, agora 9 horas e 42 minutos. E o estado que vive uma intervenção federal continua esperando os resultados. O confronto aí entre traficantes faz novas vítimas. A gente então vai abrir espaço agora para o interior do Rio de Janeiro, onde está ela, com as informações para a gente, a Daniele Santos. Daniele, bom dia para você. Parece que aí também no interior o pessoal reclama muito da violência e o resultado continua sendo muito negativo, né? Muito bom dia para você, Rafael. Bom dia a todos. Infelizmente, o resultado ainda é muito negativo. Essa sensação de insegurança toma parte aí, com certeza, da maioria dos moradores, onde o tráfico de drogas atua nas comunidades aqui de Macaé. Desta vez, o confronto aconteceu na comunidade da Linha, no bairro Cajueiros. De acordo com a polícia, as duas vítimas atingidas fazem parte do tráfico de drogas lá na comunidade. A informação que foi passada aí pela polícia é que os suspeitos estavam em um carro, passaram pelo local atirando, quando então fizeram a vítima fatal com o nome de Magrão. A polícia reforçou que ele faz parte assim do tráfico de drogas. Ele morreu antes de ser levado para a unidade de saúde. O outro suspeito, sim, foi levado. É claro que essa troca de tiros entre facções rivais gera, sem dúvida alguma, uma sensação de pânico entre os moradores. A polícia militar, por sua vez, diz que já reforçou aí a polícia, as viaturas na comunidade da Linha. Mas o que é certo que a gente tem que informar é que constantemente há troca de tiros entre a polícia e, é claro, traficantes nessas comunidades, na tentativa de sufocar o tráfico de drogas, mas, por outro lado, facções rivais também tentam fazer aí a posse de outros territórios para a comercialização da droga. E, é claro, quem pesa, quem sofre com isso, Rafael, é a própria comunidade que precisa lidar com esse tipo de situação, a troca de tiros. Infelizmente, as vítimas, moradoras, acabam sendo atingidas nessa troca de tiros aí, né, Rafael? Então, como você mesmo reforçou, essa sensação de segurança que deveria estar acontecendo aqui, principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde existe essa intervenção federal, a realidade, a prática, a gente mostra outra. Infelizmente, é essa facção rival tentando brigar com uma outra facção rival, tentando tomar o espaço, e é um morador que sofre constantemente com essa sensação de insegurança. Repito, isso não acontece só em Macaé não, viu, Rafael? São muitas cidades do interior do estado do Rio de Janeiro que sofrem constantemente com a ação do tráfico de drogas. É isso, Daniele. Quem sai para trabalhar fica com medo, nunca tem a certeza que vai voltar ou não. Eu falei, você disse, o Estado, todo mundo sabe que vive uma intervenção federal para tentar controlar essa violência toda, mas cadê o resultado? A gente verifica e assiste algumas entrevistas dizendo que está mudando, mas na prática, quem vive ali, seja lá no Rio de Janeiro ou então no interior, sabe que a situação é bem diferente. Daniele, obrigado pelas informações, amanhã a gente conversa um pouco mais. Até mais. E o governo ainda não encontrou uma maneira de acabar com o impasse sobre a tabela de fretes para o transporte rodoviário no país. Essa discussão parece que está longe de acabar. Os representantes dos caminhoneiros não compareceram a uma reunião com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Veja agora na reportagem. Na agenda diplomática, o presidente Temer recebeu hoje o presidente eleito do Paraguai, Mário Abdo Benítez, em sua primeira viagem internacional depois das eleições. Já outras audiências foram menos amistosas. O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil critica abertamente a política de preços da Petrobras, que chama de monopólio, e adverte que há risco de quebra de contratos. Contratamos uma obra que irá ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos em execução, eu tenho que ter um mínimo de previsibilidade naquele meu contrato. Os industriais do Rio de Janeiro também alegam que perderam com a greve dos caminhoneiros e pediram diretamente ao presidente Michel Temer mais prazo para pagar impostos. Então, nós viemos aqui advogar pelo menos 15 dias para as micro e pequenas empresas
terem de folga na postergação dos impostos federais. Já o impasse em torno do tabelamento do valor do frete segue sem solução. Na Agência Nacional dos Transportes Terrestres, houve reuniões até no domingo. Estudos em torno de uma tabela alternativa que evite alta exagerada dos preços foram apresentados a técnicos do Ministério dos Transportes, mas os caminhoneiros não apareceram para a negociação, que sequer tem data para ser retomada. Líderes do movimento preferiram se reunir aqui em Brasília em local sigiloso para montar a própria tabela alternativa e não revelam a sua estratégia. No topo das preocupações do presidente Michel Temer está uma outra questão: os constantes vazamentos de informações de inquéritos protegidos por segredo de justiça em que ele é o investigado. O ministro da Segurança Pública lançou hoje o Sistema Único de Segurança, que pretende integrar as ações das forças policiais de municípios, estados e União. Raul Jungmann, a quem a Polícia Federal é subordinada, critica os vazamentos. Vazamentos que muitas vezes não têm, digamos assim, uma contraparte em termos de verdade, vazamentos que representam um assassinato civil e político do presidente da República. E agora uma notícia boa. O mercado de turismo começa a reagir depois de um período de crise. Essa é a notícia que vai dando ânimo a quem está há meses procurando um emprego. Foi o desemprego que fez Roberto trocar de profissão, de bancário a assistente de garçom, sem ao menos se entender com a bandeja. Eu fui fazer o teste, eu não sabia pegar na bandeja. E eu treinei em casa, segurando copos de água. Quando eu cheguei, fiz o teste, foi tudo certo, comecei a trabalhar em seguida. Para aprender o novo ofício, fez um curso atrás do outro. Garçom, bartender, culinária. Nessa escola de hotelaria de São Paulo, que oferece quase 20 cursos de graça de qualificação e capacitação, a procura de alunos como esses aumentou bastante do ano passado até agora. Para o semestre que vem, as inscrições foram abertas na semana passada, mas já são mais de 300 inscritos. O trabalhador capacitado, ele sai na frente, né? As oportunidades são muito maiores, né, para o mercado. Francisco está feliz com o emprego de maître, só que quer aprender mais. Cozinha sempre é bom, né? Tá aprendendo. O motivo de tanto empenho é econômico. Um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio e Serviços mostra que o turismo fechou o primeiro quadrimestre desse ano gerando emprego. Quase 3 mil novas vagas, interrompendo uma tendência negativa. O número de pessoas ocupadas no turismo no Brasil atingiu em abril quase 3 milhões de pessoas, em especial nos segmentos de hospedagem e alimentação. O empresário Arthur é sócio de uma rede com quase 30 restaurantes em 15 cidades brasileiras. Nos últimos 2 anos, abriu 6 novas unidades. Já foram mais de 1.200 novos funcionários contratados. E aí a gente vai capacitando esses profissionais para entender a nossa cultura, nosso cardápio, nosso atendimento, a filosofia nossa, e aí sim se tornar um grande profissional. O mercado está ruim, então se capacitar faz uma diferença. Ó. Você viu aí durante a reportagem, quem tem um curso ou outro vai passando na frente. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu tô de volta, ó. Vai mandando seu WhatsApp, eu tô com o telefone aqui, ó, esperando o seu vídeo, quero saber de onde você é, para também comentar aqui durante a nossa edição. Daqui a pouco o Alerta Brasil tá de volta. E eu já estou de volta com uma história, ó, se prepara aí para ver. É um furto inusitado no interior de São Paulo e câmeras de segurança flagraram um vestido de noiva sendo levado por um criminoso. Isso aconteceu na cidade de Franca, como eu disse, aqui no interior de São Paulo. E quem tem todas as informações já chega aqui ao vivo comigo é ele, Tiago Valentim. Essa pessoa, esse rapaz já foi localizado? Eu vi a imagem um pouquinho mais cedo, parecia ser um homem, Valentim, é isso mesmo? Olha, é isso mesmo, viu, Algarte? Ainda não foi encontrado. Um bom dia a você, bom dia a todos que acompanham ao vivo aqui o Alerta Brasil. E olha, nós não sabemos se a intenção deste ladrão aí era fazer um pedido de casamento no Dia dos Namorados, viu? Afinal, ele levou
2 vestidos de noiva dessa loja que fica na Avenida Presidente Vargas, uma das avenidas mais movimentadas, principais aqui da cidade de Franca. E todo esse furto, essa ação, aí foi registrada aí o momento da fuga, no momento em que o homem carregava esses 2 vestidos durante a madrugada aqui na avenida em Franca. E o detalhe, Algarte, é que cada vestido, um deles está avaliado em R$10 mil e o outro em R$8 mil. E por isso nós estamos divulgando aqui, a polícia pediu para divulgarmos a imagem deste homem para que qualquer informação, qualquer denúncia seja feita através do 197, Disque Denúncia da Polícia Civil, ou 190 da Polícia Militar, porque com certeza esse bandido deve estar agora tentando vender esses produtos, repassar isso para alguém. São vestidos aí que somam quase R$20 mil juntos, então o comerciante está desesperado tentando encontrar quem é o ladrão de vestidos de noiva aqui da cidade de Franca. É inusitado, é incomum, mas realmente chama muita atenção. O que será que ele queria com esses vestidos, hein, Algarte? É cada história que a gente vê aí em Franca, hein, Tiago? E a câmera de segurança mostra exatamente esse rapaz passando ali com o vestido. Você lembrou também, eu comentei no comecinho do jornal, hoje 12 de junho, Dia dos Namorados. Imagina se ele vai fazer um pedido aí pra moça, a pretendente, e mostra ali os vestidos, depois essa mulher descobre que era um vestido furtado. Já pensou? Acabou o casamento, não vai ter mais nada. Já começa errado, né? Já começou errado. E o pior, né? Se ele levou 2, ou ele vai deixar ele escolher o vestido, ou ele pode ter 2 namoradas. Não sei o que é mais complicado, hein, Rafa? Voltamos com você agora ao vivo nos estúdios da Record News. Pergunta difícil de responder, viu? Rapaz ousado, vai saber. Será que são 2 namoradas? Bom, Dia dos Namorados, espero aí que ele fique com o coração um pouco mais ameno e devolva aí o que acabou levando. Tiago, obrigado aí. Amanhã a gente conversa um pouquinho mais. Tchau, tchau. E Gabriel Jesus, artilheiro da seleção brasileira, serve de inspiração para muitos meninos pobres que sonham em chegar longe. Um deles, em especial, tem muitas semelhanças aí com o craque. A começar pelo sobrenome. Veja agora na reportagem. Ele é um lateral bom de bola. Edson de Jesus compartilha mais que o sobrenome com o craque que chegou à seleção brasileira. Os dois nasceram no mesmo bairro, na periferia de São Paulo, e foram descobertos pelo mesmo técnico, o seu Mamed. A camisa do Pequeninos foi a primeira vestida por Gabriel Jesus. Primeiro treino, nós já ficamos doidos de ver ele jogar, aquela explosão com 9, 8 anos. E já corremos atrás dos RG, né, para inscrever no campeonato. Edson, também chamado de Bebê Jesus, estreou no mesmo time aos 7 anos. Eu acho que ele vai dar certo também, viu? Eu tenho fé que vai dar certo. Diante dos primeiros passos, a vizinhança sonha. O que o pessoal fica falando? Pra me ter fé, que um dia eu chego lá, ficar falando se eu chegar lá pra mim não esquecer deles. Ah, o povo fala isso? É. Tanto o Gabriel quanto o Edson só viram um gramado muito tempo depois de começar a carreira. Para o técnico de ambos, foi melhor assim. O campo de terra é muito importante para esse aprendizado deles. Eles sabem que a bola não vai vir perfeitinha no pé, então eles têm que se virar. Jaqueline, a mãe de Edson, cuida sozinha de 5 filhos e uma neta. Sonha com o dia em que será resgatada do Jardim Peri pela fortuna do filho. Sim, eu falo assim que eu como mãe, falo assim, é o que eu almejo pro meu filho, né? É o que eu peço a Deus todos os dias, que ele cresça, que ele siga o caminho dele como jogador. Todos aqui sabem que muitos, mas muitos craques mesmo, ficam pelo caminho. Jaqueline tem seu jeito para lidar com isso. O craque não tem moleza nas tarefas de casa. Tem que pegar o lixo, organizar a pia, se precisar lavar a louça, lava. Bebê Jesus ajudou a preparar o cenário no qual a vizinhança pretende festejar a maior conquista do ídolo que saiu dessas ruas. O que você espera do outro Jesus na Copa, hein? Que ele faça gol. Aos 12 anos, ele já tem empresário e conseguiu vaga nas categorias de base do São Paulo. No campo é um menino humilde e interessado no jogo coletivo, mas de vez em quando abusado. Começou bem, Gabriel Jesus é um ótimo exemplo, se Deus quiser aí, ó, o sonho
vai virar realidade e ajudar a mãe aí e a família toda. O Alerta Brasil de hoje vai ficando por aqui, mas continua na Record News, porque às 11 horas tem a primeira edição do Hora News e amanhã eu volto a te encontrar a partir das 9 horas, fechado? Até mais e uma ótima terça-feira e um bom Dia dos Namorados.